No ápice da narrativa da crucificação, as últimas palavras de Jesus ecoam através dos séculos, carregadas de significado e profundidade. Suspensas entre o céu e a terra, essas palavras finais ressoam como um testemunho derradeiro do amor insondável e do sacrifício supremo de Cristo. Enquanto a multidão observava em silêncio e os soldados romanos mantinham sua vigília sombria, Jesus proferiu palavras que ecoariam para além daquele momento fatídico. Cada frase pronunciada na cruz revelava não apenas a angústia física de Jesus, mas também sua compaixão divina e seu propósito redentor. No vídeo de hoje veremos as 7 frases ditas por Jesus na cruz, e veremos como cada uma delas é carregada de ensinamento e espiritualidade. Gostaríamos de te pedir que você nos auxiliasse para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Você pode fazer isso curtindo, se inscrevendo, comentando e compartilhando nossos conteúdos. Então já se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Então vamos para o assunto de hoje. A primeira palavra, pronunciada com compaixão e perdão, ecoou pelo ar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nesse gesto sublime, Jesus demonstrou sua divina misericórdia, oferecendo perdão àqueles que o crucificaram, um testemunho do amor incondicional que ele tinha pela humanidade. Naquela cena de profundo significado e transcendência, Jesus, o Filho de Deus, erguia-se na cruz, seu corpo ferido e sua alma em agonia. Enquanto os soldados lançavam dados por suas vestes e os espectadores passavam insultos, ele elevou sua voz em uma prece que ecoaria pelos séculos: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa frase, carregada de uma compaixão divina, que transcende o entendimento humano, revela a essência do amor incondicional de Jesus. Seus olhos, cheios de dor, ainda irradiavam misericórdia. Seu coração, trespassado pelas lanças da crueldade humana, ainda pulsava com perdão. A cena se desenrola diante de nossos olhos como um quadro de contrastes. Jesus, o inocente, sofrendo nas mãos dos pecadores. Os algozes, cegos pela ignorância e pelo ódio, perpetrando atos de violência contra o próprio Salvador. E no meio desse turbilhão de dor e pecado, ressoa a voz suave e compassiva do Filho de Deus, clamando pela redenção daqueles que o crucificaram. A frase carrega consigo um peso espiritual imensurável. É um convite à reflexão sobre a natureza humana e a capacidade de perdão divino. Enquanto Jesus intercede por seus algozes, ele também nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e examinar nossas próprias atitudes e motivações. Nessa frase, encontramos a manifestação máxima do amor sacrificial de Cristo. Ele não apenas suportou a dor física da crucificação, mas também ofereceu perdão àqueles que o feriam. Sua oração não é apenas um ato de compaixão, mas também um exemplo vivo do perdão que ele veio ensinar e demonstrar. Portanto, essa frase ecoa não apenas como uma súplica em um momento de agonia, mas como um lembrete perene do poder transformador do perdão. Ela nos convida a seguir o exemplo de Cristo, perdoando aqueles que nos ofendem e buscando a reconciliação, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Enquanto o sol se ocultava e as sombras se estendiam sobre o monte, um dos criminosos zombava dele. Mas o outro, tocado pela graça, implorou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe a segunda palavra: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Com essas simples palavras, ele prometeu a salvação a um pecador arrependido, revelando sua capacidade de redimir até o mais perdido dos homens. No auge da agonia e do sofrimento, Jesus pendia na cruz entre 2 criminosos, uma cena de extremos contrastantes. Enquanto os espectadores zombavam e insultavam, um dos criminosos, tocado pela graça, reconheceu a divindade e a justiça de Jesus, implorando por misericórdia. Foi então que Jesus, em sua infinita compaixão, pronunciou palavras que ecoariam pela eternidade: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase, pronunciada em meio à tortura física e ao abandono humano, resplandece com uma luz de esperança e redenção. Ela é uma promessa divina de salvação imediata para aquele que, mesmo no último momento de sua vida terrena, encontrou arrependimento e fé. A paisagem ao redor é sombria, com o sol eclipsado e a atmosfera carregada de dor e tristeza. Mas no centro dessa cena de desolação, há uma centelha de luz divina.
Jesus, com seus olhos cheios de compaixão e amor, estende a mão da salvação a um pecador arrependido, oferecendo-lhe não apenas o perdão, mas também a promessa de vida eterna. A frase ressoa com uma promessa de esperança e renovação. Ela nos lembra que, não importa quão sombrios sejam nossos pecados, ou quão profundo seja nosso desespero, a graça redentora de Deus está sempre ao nosso alcance. Ela nos assegura que, mesmo nos momentos finais de nossas vidas, podemos encontrar perdão, paz e alegria na presença de Cristo. Essa frase não é apenas uma promessa para aquele criminoso arrependido há 2000 anos. É uma promessa para todos nós, uma fonte perene de consolo e esperança. Ela nos lembra que, enquanto estivermos dispostos a nos voltar para Deus em arrependimento e fé, o paraíso está sempre ao nosso alcance, esperando-nos de braços abertos. Enquanto Maria, sua mãe, e o discípulo amado João permaneciam aos pés da cruz, Jesus voltou-se para eles e disse: Mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de vermelho e laranja, uma cena comovente desdobrava-se. Jesus, o Filho de Deus, estava pregado na cruz, sua figura erguida entre soldados romanos, e uma multidão de espectadores sombrios e entristecidos. Ao pé da cruz, Maria, sua mãe, chorava inconsolavelmente, e ao seu lado estava João, o discípulo amado, cujo coração também estava pesado com o peso da aflição. Em meio à agonia do momento, Jesus, com voz suave e compassiva, dirigiu-se à sua mãe e ao discípulo, dizendo: Mulher, eis aí o teu filho. E a João: Eis aí a tua mãe. Essas palavras, embora breves, carregavam consigo um significado profundo e uma ternura incomensurável. A luz do entardecer banhava a cena com uma aura suave, enquanto Jesus, mesmo em sua própria dor e sofrimento, preocupava-se com o bem-estar de seus entes queridos. Ao confiar Maria aos cuidados de João, ele estava estabelecendo uma nova comunidade de amor e cuidado mútuo entre seus seguidores. Os olhos de Maria, cheios de lágrimas, encontraram os de João, e neles ela viu não apenas um discípulo, mas um filho amoroso, pronto para cuidar dela como Jesus mesmo cuidaria. E João, com um nó na garganta e um coração transbordando de gratidão, aceitou a responsabilidade que lhe foi confiada, prometendo cuidar de Maria como se fosse sua própria mãe. Enquanto o vento soprava suavemente pelas colinas, trazendo consigo o aroma das ervas silvestres, essa cena de amor e devoção ecoou através dos séculos, inspirando gerações de crentes a seguirem o exemplo de Jesus, em cuidar uns dos outros, com amor e compaixão. Assim, nas palavras simples, mas profundamente significativas, pronunciadas por Jesus na cruz, vemos não apenas um ato de amor filial, mas também um convite para todos nós nos unirmos como uma família espiritual, compartilhando o fardo uns dos outros, e encontrando conforto e apoio na comunhão uns com os outros. Com essas palavras, ele confiou Maria aos cuidados de João, estabelecendo uma nova comunidade de amor e cuidado mútuo entre seus seguidores. À medida que as trevas se aprofundavam e o peso do sofrimento aumentava, Jesus clamou: Tenho sede. Uma esponja embebida em vinagre foi-lhe oferecida, cumprindo assim as Escrituras. Nessa palavra, expressou não apenas uma sede física, mas também uma sede espiritual, ansiando pela redenção da humanidade. No ápice da crucificação, quando o sol já declinava e o calor do dia dava lugar a uma brisa fresca, Jesus, o Filho do Homem, pronunciou 3 palavras simples, mas carregadas de significado: Tenho sede. Essa frase, aparentemente banal em sua simplicidade, ressoou com uma profundidade emocional que ecoou através dos séculos. O cenário ao redor era desolador. A terra estava manchada com o sangue derramado, as nuvens se moviam preguiçosamente no céu, e a multidão observava em silêncio, misturando-se entre curiosos e simpatizantes. A cruz, erguida como um símbolo de punição e redenção, era testemunha silenciosa da agonia de Jesus. Mas enquanto os soldados ofereciam vinagre a Jesus em uma esponja, ele proferiu essas palavras, revelando uma humanidade vulnerável, sob a divindade. Era uma expressão não apenas de uma necessidade física, mas também de uma sede espiritual mais profunda, uma sede por justiça, redenção e reconciliação com Deus e com a humanidade. Nesse momento, Jesus compartilhou não apenas do sofrimento físico da crucificação, mas também da angústia espiritual de toda a humanidade.
Sua sede era uma metáfora da sede espiritual que todos nós carregamos, uma busca incessante por significado, propósito e conexão com o divino. Enquanto as sombras se alongavam e o murmúrio da multidão se desvanecia ao longe, a voz de Jesus ressoava na quietude do Monte do Calvário. Suas palavras, simples e diretas, ecoavam como um chamado à reflexão e à ação. Elas nos lembram que, assim como Jesus teve sede na cruz, também somos chamados a saciar a sede espiritual de nossos irmãos e irmãs, compartilhando o amor, a compaixão e a esperança que Ele nos oferece. Portanto, essa frase não é apenas um relato histórico de um momento específico na vida de Jesus, mas também uma lembrança contínua do chamado ao serviço e a compaixão que Ele nos deixou. Que possamos responder a esse chamado, saciando a sede espiritual daqueles que encontramos em nosso caminho, seguindo o exemplo daquele que disse: "Bem-aventurados os sedentos de justiça, pois serão saciados." Então, chegou o momento em que a escuridão parecia envolver tudo, e Jesus, sentindo a separação do Pai, bradou: Deus meu, por que me desamparaste?" No momento mais sombrio da crucificação, quando o sol se escondia por trás das nuvens, e uma escuridão pesada envolvia o Monte do Calvário, Jesus, o Filho de Deus, ergueu sua voz em um lamento angustiado: Deus meu, por que me desamparaste?" Essas palavras ecoaram pela paisagem desolada, carregadas de uma dor e uma solidão indescritíveis. Enquanto os espectadores observavam em silêncio, sem entender completamente a profundidade do que estava acontecendo, Jesus expressava o peso esmagador da separação de Deus. Era como se, naquele momento de extremo sofrimento físico e emocional, ele sentisse o peso de todos os pecados da humanidade sobre seus ombros divinos. A cena ao redor era caótica e sombria. Soldados romanos mantinham uma vigília sombria ao pé da cruz, enquanto os espectadores se aglomeravam, alguns curiosos, outros zombando e escarnecendo. Mas acima do tumulto e da confusão, a voz de Jesus cortou o ar, carregando consigo uma angústia que ecoava além das colinas. Nessas palavras, Jesus não estava apenas expressando sua própria dor e sofrimento, mas também refletindo a experiência humana universal, da sensação de abandono e desamparo. Era como se ele estivesse experimentando em sua plenitude a separação espiritual que o pecado causa entre Deus e a humanidade. Enquanto as horas passavam lentamente, e a escuridão continuava a se aprofundar, Jesus permanecia ali, suspenso entre o céu e a terra, carregando sobre si o fardo da culpa e da redenção. Sua súplica ecoava nos corações daqueles que testemunhavam, lembrando-lhes da extensão do sacrifício que ele estava disposto a fazer por amor a eles. Essa frase não é apenas um lamento de dor e desespero, mas também um lembrete poderoso do amor insondável de Deus e da profundidade do sacrifício de Jesus. Ela nos convida a refletir sobre o significado do sofrimento e da redenção, e a encontrar consolo na certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Quando o fim se aproximava e o propósito de sua missão estava prestes a ser consumado, Jesus murmurou: "Está consumado." No ápice da crucificação, quando o sol já começava a se pôr no horizonte, e a paisagem ao redor do Monte do Calvário se tingia com tons de dourado e laranja, Jesus, o Filho do Homem, ergueu sua voz em um pronunciamento solene: "Está consumado." Essas palavras, carregadas de significado e propósito, ressoaram através da escuridão daquele momento como um raio de luz penetrante. Enquanto os soldados romanos continuavam sua vigília sombria ao pé da cruz, e a multidão de espectadores observava em silêncio, Jesus proclamava a conclusão de sua missão redentora. Sua voz, embora fraca pelo sofrimento físico e emocional, carregava uma autoridade divina indiscutível. A cena ao redor era repleta de simbolismo e significado. A cruz, erguida como um símbolo de punição e reconciliação, tornara-se o palco do maior ato de amor e sacrifício da história. E agora, enquanto o corpo de Jesus pendia ali, esgotado e ferido, sua última declaração ressoava como um eco de vitória sobre o pecado e a morte. Nessas palavras, "Está consumado", Jesus estava declarando o cumprimento das Escrituras e o alcance da redenção para toda a humanidade. Ele havia completado sua obra salvífica, pagando o preço pelos pecados do mundo e abrindo as portas da vida eterna para todos aqueles que nele creem. Enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte e as sombras se alongavam sobre a terra,
a voz de Jesus ecoava além das colinas, alcançando os corações daqueles que testemunhavam. Sua obra estava completa, sua missão cumprida. E mesmo na escuridão daquela hora, uma luz de esperança brilhava intensamente, anunciando o triunfo do amor sobre o mal, da vida sobre a morte. Essa frase, "está consumado", permanece como um lembrete poderoso do sacrifício supremo de Jesus e da vitória final que ele conquistou para todos nós. É um convite para contemplarmos a profundidade do amor de Deus e a magnitude da graça que nos foi concedida através do sacrifício de seu Filho. Por fim, exausto e entregando seu espírito, Jesus pronunciou a última palavra: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." No momento derradeiro da crucificação, quando o céu se tingia com as cores suaves do entardecer e o ar parecia carregado com uma serenidade solene, Jesus, o Filho do Altíssimo, ergueu sua voz em uma oração final: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Essas palavras, carregadas de confiança e entrega absoluta, ecoaram pela paisagem do Monte do Calvário, como um hino de paz e resignação. Enquanto os soldados romanos mantinham sua guarda ao pé da cruz, e os espectadores observavam em reverente silêncio, Jesus dirigia-se ao Pai Celestial com uma fé inabalável. Sua voz, embora fraca e cansada pelos rigores da crucificação, carregava uma autoridade divina que transcendia a própria dor e o sofrimento. A cena ao redor era solene e sagrada. A cruz, erguida como um símbolo de sofrimento e redenção, tornara-se o altar de um sacrifício supremo. E agora, enquanto o corpo de Jesus pendia ali, exausto e ferido, sua última declaração ressoava como um testemunho do poder da fé e da confiança na vontade do Pai. Nessas palavras: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", Jesus estava entregando-se completamente à vontade divina. Ele estava confiando seu destino eterno às mãos do Criador, demonstrando uma rendição total e absoluta à soberania de Deus. Enquanto o sol se punha no horizonte e as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, a voz de Jesus ecoava além das colinas, ecoando a promessa de vida eterna para todos aqueles que nele creem. Sua entrega final era um testemunho do amor sacrificial e da fé inabalável que ele veio ensinar e exemplificar. Essa frase, "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito", permanece como um lembrete poderoso do poder da confiança e da rendição à vontade de Deus. É um convite para todos nós confiarmos nossas vidas e nosso futuro ao cuidado do Pai Celestial, encontrando paz e segurança em sua infinita graça e misericórdia. Com essa entrega final, ele confiou-se totalmente ao Pai, cumprindo seu destino e abrindo as portas da vida eterna para todos que nele creem. Assim, as 7 palavras de Jesus na cruz ressoam como um testemunho eterno de amor, perdão, redenção e entrega. Elas ecoam através dos séculos, oferecendo esperança e salvação a todos aqueles que buscam o caminho da verdade e da vida.